Shalom, boa noite. Shalom, mulheres. Shalom, sábias do reino de Deus. Shalom. Deixa eu colocar um moderador aqui rapidinho. Só um minuto. Boa noite. Mais um estudo, Mulheres da Bíblia, né? Na verdade, é uma live, né? Onde a gente aprende um pouco mais com as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da vida, da história de Vashti. Quem foi, o que a gente aprende com ela, né? Boa noite. Boa noite. Como toda semana, a gente inicia, né, a nossa live com uma oração e eu vou começar a oração. Enquanto isso, vocês vão chegando, tá bom? Então vamos lá? Pai querido, soberano Deus, Criador de tudo que há. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede o poder, Senhor, de estar aqui diante de Ti, através da nossa vida, da nossa respiração, da nossa saúde e de tudo que o Senhor nos proporcionou no dia de hoje, glorificando e exaltando o Seu nome, Senhor. Submetemos, Senhor, os nossos 5 sentidos a Ti, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, me usar como um instrumento da Sua graça e da Sua misericórdia, para que eu não venha falar de mim, mas que o Senhor venha falar através de mim. E que cada mulher, cada sábia, Senhor, que aqui entre nessa live, agora ou depois, elas venham, Senhor, conseguir compreender e receber também tudo que é delas por direito divino, Senhor, através da vida de Vashti, Pai. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa, Senhor, fazer grandes obras na vida dessas mulheres, através do conhecimento, porque o Senhor diz na sua palavra, renovai as vossas mentes, Senhor. E o Senhor sabe que esse canal, esse ministério, Sábias do Reino, ela tem como objetivo, Senhor, renovar a mente dessas mulheres nesse tempo, Senhor. Que são mulheres que estão aguardando o noivo e elas precisam ter sabedoria. Que nós venhamos, ó Deus, aprender e receber essa unção da parte do Senhor, que é a unção da sabedoria, Pai. Que esse anjo possa estar presente aqui nessa live e que cada uma venha receber, Senhor, o que é seu por direito divino. Ser conosco, coloca, Senhor, anjos em volta de nós para cuidar da conexão, para cuidar de cada mulher. Senhor, eu não sei o que elas estão passando, mas que o Senhor possa estar nesse momento, recebendo esse tempo, recebendo, Senhor, essa live como uma forma de adoração e de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Então vamos lá? Vamos começar com mais uma live. Vocês que estão aí online, vocês podem sinalizar para mim se vocês estão ouvindo direitinho, se tá tudo ok. Amém. Então vamos começar. Bom, o livro da Bíblia que se encontra a história, né, de Vashti, está no livro de Esther. Vamos conhecer um pouquinho quem é essa mulher, né? Um pouquinho sobre ela. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther 1. Boa noite, Selma. Boa noite. Que bom que você está aqui. Então vamos lá. No livro de Esther 1, aqui conta um pouquinho sobre Vashti,
Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. É muito comum a gente estudar sobre Esther, né? Mas poucas pessoas falam sobre Vasti. Mas a gente tem muita coisa para a gente aprender, muitas chaves para a gente receber, códigos, né, para a gente acessar com a vida de Vasti, tá? Então, eu vou começar aqui lendo o contexto do do capítulo 1 de Vasti, de Esther. Eu vou ler o livro de Esther, capítulo 1, e a gente vai chegar na história de Vasti, tá bom? Então, como sempre, a gente lê a palavra, tá? Então, vamos lá. Essa história ocorreu na época de Assuero, isto é, Xerxes em grego, que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até Cuxi, Etiópia. Naqueles dias, o rei Xerxes governava a partir do seu trono real na cidade de Suzã. E no terceiro ano do reinado, ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres e oficiais. Estavam presentes os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino, o esplendor da sua majestade. Passando aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete no pátio do jardim do Palácio Real, durante 7 dias, a todo o povo que estava na cidade de Suzã. E desta vez a festa foi destinada tanto a ricos quanto aos pobres. O jardim possuía grandes cortinas em tecido branco, verde e azul celeste, atadas a finas argolas de prata, e as colunas de mármore puro com cordões de linho da melhor qualidade em tecido púrpura. Também havia assentos em ouro e de prata sobre um piso ornamentado com mosaicos de pórfiro, isto é, de madrepérola, salpicado de pedras preciosas incrustadas. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro puro, e cada pessoa podia beber o quanto desejasse, pois o rei já havia dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem os convidados à vontade. Entre mentes, a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres na dependência do palácio do rei Xerxes. No 7º dia de festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam de perto, Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetá e Carsas, que trouxessem à sua presença real a rainha Vasti, devidamente paramentada e usando a sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido quanto a rainha era bela, e de fato, era Vasti muito bonita. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem, a rainha Vasti, essa se recusou a ir, e o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Como era tradicional o rei pedir a opinião abalizada dos seus conselheiros especializados em questões de direitos e justiça, mandou chamar imediatamente à sua presença tais sábios, os quais eram amigos pessoais do rei: Carsena, Setar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram 7 príncipes ilustres da Pérsia e da Média, que tinham a confiança e acesso direto ao rei, além de serem os homens mais importantes do reino. Então questionou-lhes o rei: de acordo com a lei, qual deve ser a punição a ser imposta para a rainha Vasti por não ter sido submissa a uma determinação do rei Xerxes, transmitida por intermédio dos seus oficiais? Na presença do rei e dos demais príncipes e amigos, Memucã
apresentou a seguinte argumentação: a rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu a todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Sendo assim, a atitude da rainha e a maneira como respondeu ao rei logo chegarão aos ouvidos de todas as mulheres, incentivando-as a agir da mesma maneira e do mesmo modo desprezarão seus maridos, alegando o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela se recusou e não foi. Hoje mesmo, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desrespeito e discórdia sem fim. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um decreto real que será inscrito nas leis da Pérsia e da Média, e não poderá ser revogado que Vasti nunca mais tenha acesso à presença do rei Xerxes. Além disso, que o rei outorgue a posição de rainha a outra mulher, cujo modo de ser seja melhor do que o dela. E assim, que o decreto que o rei promulgar foi publicado em todo o seu grande império, todas as mulheres darão ainda mais honra aos seus maridos, dos mais ricos ao mais pobre. Este parecer agradou sobremaneira ao rei e aos seus príncipes, e o rei rapidamente colocou em prática o conselho de Memucã. E nesse sentido, enviou cartas a todas as partes do reino, e a cada província, e a cada povo, de acordo com a sua própria língua e maneira de escrever, anunciando como cada homem deveria proceder em sua casa. Só até aqui, tá? Então vamos lá. Essa é a história de Vasti. Vasti, ela era a primeira esposa do rei Assuero, que ele tinha um império com 127 províncias, né? Ele era o rei da Média e da Pérsia, tá? Então, aqui a gente vê que Vasti, ela era uma rainha e a própria palavra de Deus fala que ela era uma mulher muito bonita, tá? E ela foi convocada para vir à presença do rei e ela se negou, tá? Eu vou começar agora levando vocês, né, como toda semana, a gente vai sempre no mais profundo, né? A gente tenta ir além do que está somente escrito aqui, mas a gente consegue, de uma forma muito ampla, compreender um pouco mais sobre essa mulher, sobre o comportamento dela, para que a gente possa ter as nossas chaves, os nossos insights e os nossos códigos, né, da parte de Deus para conosco, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre Vasti, né, sobre essa rainha, a gente precisa, como eu sempre gosto de lembrar para vocês, toda semana eu falo a mesma coisa. Na palavra de Deus, né, e nome significa destino da sua alma. O seu nome, ele carrega o seu destino, né? O destino que Deus liberou para você aqui na Terra, né? Então, nome, ele é muito importante, o significado do nome da gente. E a Bíblia, todo nome tem um significado, tem um porquê e carrega um destino, né? A gente já estudou algumas mulheres, algumas pessoas que Deus teve que mudar o destino. E como que ele fez isso? Mudando o nome, tá? Então, Vasti, o significado de Vasti tem alguns, né? Bondade, de beleza incomum e a que é desejada, tá? Então, a gente vê aqui que o propósito dela, né, da alma dela, o destino dela, já fala que ela tinha uma beleza incomum, e a Bíblia confirma, né, que ela era o quê? Desejada, né, e bondade, tá? Então, eu quero que vocês peguem essa chave para vocês. A nossa alma, o nosso significado do nosso nome, ele carrega um destino de Deus para nossa alma, né? Algumas pessoas têm alguns destinos muito bons,
né? Tem uns significados maravilhosos, outras nem tanto, por isso que a gente tem que mudar em algumas pessoas, né? Quebrar o significado dos nossos nomes. Então, a gente vê aqui que Vasti, ela tinha uma beleza em comum, ela era desejada, ela era muito bonita, e o destino dela era esse, tá? Mas ela também fala aqui que ela significa bondade, tá? O que a gente tem que entender? Que quando você tá alinhada com Deus, totalmente alinhada com Deus, você vai viver exatamente o destino do seu nome, né? Espiritualmente é aquilo que Deus ele te presenteou quando você veio para cá, tá? E quando você não está alinhada ao seu propósito, à missão da sua alma aqui nessa terra, você vive o contrário, justamente o contrário do seu nome. E Satanás sabe disso. Então ele sabe que o seu nome carrega ali uma bênção, algo que está liberado para você, e ele utiliza aquilo para distorcer as coisas e te atacar. Então, por exemplo, aqui tá falando que o significado do nome de Vasti era bondade, de beleza incomum, e aqui é desejado, certo? Só que eu fui atrás de estudar, eu fui buscar várias coisas a respeito de Vasti, né? Não tem muitas coisas no nosso idioma, algumas eu consegui traduzir, e tem relatos, né, no Talmud babilônico, por exemplo, que Vasti, ela era conhecida por ela ser malvada. Ela era uma mulher que ela humilhava as suas servas, principalmente as suas servas judias, né, porque o pessoal naquela época, o povo judeu, eles estavam vivendo, né, como exilados, né, lá na Babilônia. Então, ela era conhecida por humilhar, por bater, por maltratar, né? Por fazer sérias perversidades com as pessoas que serviam ela, com as pessoas, com seus servos, né? Então, a gente já vê aí que de bondade ela não tinha nada, ela tinha maldade, né? E isso tá registrado nos Talmud babilônico, que ela era uma rainha má, tá? Outra coisa que a gente precisa saber, antes de eu começar a falar sobre Vasti, já falei do nome, né? Já falei do destino, da missão da nossa alma e o significado que é importante, e eu repito isso em toda a live. Mas, no livro de Esther, é interessante vocês saberem, né, que ele é um livro que ele é escrito no passado, né? Foi algo que já tinha acontecido, provavelmente ele foi escrito no final do reinado do rei Assuero, né? E esse livro, ele fala da festa de Purim, tá? Para vocês que é novas aqui, para vocês que estão chegando agora aqui no Sábios do Reino, a gente ainda vai estudar muito sobre isso. Existe um tempo espiritual para todas as coisas. Deus, ele tem uma forma específica de agir no tempo, né? Através das suas festas bíblicas, através dos mês, né, bíblicos. Então, quando a gente segue as estações, quando a gente segue os mês bíblicos, você sabe em cada festa exatamente como Deus ele se manifesta, né? E em Purim é uma festa que é celebrada a justiça de Deus. Então, os decretos que são decretos de morte sobre a vida do povo de Deus, eles se tornam em bênçãos, eles se tornam em decretos favoráveis. Então, nesse mês, né, de Purim, é um mês onde o inimigo, ele arma muitas ciladas para nós, muitas ciladas para o povo de Deus, para os filhos, para as filhas de Deus. E aquele ditado onde diz, né, que o feitiço virou contra o feiticeiro, ou vira contra o feiticeiro, acontece exatamente nesse mês de Purim. E o livro de Esther deixa isso bem claro, né? Onde Ramã faz ali a forca, né? Ele faz a forca para um filho de Deus, e o que acontece?
ele é enforcado na própria forca que ele fez, tá? Então, espiritualmente, eu quero que vocês saibam que esse mês que a gente tá, e esse mês do livro de Esther aqui, é o livro onde acontece a festa do juízo, a festa da justiça de Deus, onde ele se levanta como juiz do seu povo e ele julga o quê? As injustiças, né? Os decretos de morte que o inimigo ele armou durante toda uma estação, né? Todo um tempo para roubar o povo de Deus, né? Para matar o povo de Deus. E hoje, através de Cristo Jesus, ele faz isso legalmente, através do tribunal do céu. Só que não é sobre isso que a gente vai aprofundar hoje. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês vão entender um pouco mais sobre a história da rainha Vasti. A rainha Vasti, ela era uma rainha, e segundo, né, o Midrash, né, de Esther, o Midrash, ele conta que quem era a rainha dessas províncias todas, principalmente da Média, não da Pérsia, era Vasti, né? Os antepassados dela foi Nabucodonosor, foi Ciro, né? Foi aqueles que é falado lá em Belsazar, que é falado no livro de Daniel, que era aquele rei terrível que teve lá, né? Então, os antepassados dela, eles eram esses reis, né? Só que o que acontece? Quando acontece lá no livro de Daniel, que é mandado lá o rei, né? Enfim, foi morto e tudo mais, sobra um único herdeiro. Quem? Vasti. Vasti, ela era neta de Belsazar. Então, ela era a única herdeira, porque os outros foram eliminados, os outros foram mortos, né? Então, por direito, ela era a rainha de todas essas províncias, de todos esses lugares, de todas essas províncias. Ela era a rainha. E o rei Assuero, ele era aquele rei que a gente chama consorte, né? Que fala, né? Que é quando a rainha, que é a rainha, ela casa com uma pessoa que não é rei e ele se torna rei por conta dela, né? Então, era aquele rei consorte, mas quem era a rainha era ela, tá? E ela é de uma descendência onde já persegue o povo de Deus, tá? Eles eram pagãos, eles perseguiam o povo de Deus. Os ancestrais dela derrubou o primeiro templo, né, do povo de Deus. Levou o povo de Deus cativo para a Babilônia. Então, ela era uma rainha que ela era descendente desses reis, né? Eles eram pai, vô, bisavô, tataravô, todos que a Bíblia já relata anteriormente como os ancestrais dela, tá? Então, ela era uma mulher muito, além de muito bonita, muito orgulhosa, ela era muito poderosa, muito poderosa. Só que o rei Ciro, segundo o Midrash, fala que ele que escolheu o casamento do rei Assuero, que nem era um rei, ele era um comandante, um homem de braço de ferro mesmo do rei Ciro, e ele que escolheu, ele que deu deixa eu olhar aqui. Ele que deu a Vasti em casamento, porque ele que cuidava dela, que protegia ela e as terras, enfim, as coisas dela. Então foi ele que deu o rei Assuero em casamento para ela, para ele, a fim de ele preservar o reino dele, o império dele, né? Com esse comandante, esse oficial que era o braço direito dele e tudo mais, tá? Então, a gente vê que o contexto de Vasti já era um contexto de muito poder, de muita glória. Ela era pagã, ela já vinha os históricos dos ancestrais dela perseguir o povo de Deus, querer eliminar o povo de Deus, escravizar o povo de Deus,
né? E ela fazia isso. Ela era conhecida, como eu expliquei aqui, ela era conhecida no Talmud babilônico como uma rainha má, porque ela maltratava todos os seus servos, as suas servas, né? Principalmente as judias, que eram as que serviam, né? Naquela época, que eram escravas, tá? Então, a gente tem que saber mais ou menos como que ela era. E aqui, segundo o livro de Esther, tá falando que ele tinha acabado, né? Ele estava no 3º ano do seu reinado, né? Então, ele era recente como rei. Ele era recente como rei. O reinado dele era recente, só tinha 3 anos. E aí ele oferece esse banquete de 6 meses para mostrar o poder do reinado dele, do império dele, né? As riquezas, a glória. Então ele deu essa festa longa e tudo mais. Só que, segundo o Midrash, fala o seguinte, que esse rei, o rei Assuero, ele tinha, na verdade, planejado um plano. Qual plano? Destituir Vasti e ele ficar com o império inteiro para ele, porque ele se incomodava muito em ser conhecido, né, em ocupar esse papel de rei consorte da rainha. E ela não respeitava ele nem nada. Então, a rainha Vasti, ela também criou um plano, né? Um plano que era humilhar esse rei na frente de todos os oficiais, de todas as pessoas mais poderosas da época, em questão de poder, em questão de riqueza, né? Autoridade. Ela tentou o quê? Humilhar ele. Então ela falou assim, olha, eu não vou, porque a rainha sou eu, ele não manda em mim. E se eu não for, o que vai acontecer? Ele vai perder, né? Essa admiração, tudo isso que ele está mostrando há 6 meses vai cair por terra, né? Porque eles vão ver que ele não tem poder nenhum, né? No meu reino. Então eu contei essa pequena introdução para vocês, para a gente começar a compreender um pouco quem era Vasti e como que ela se comportava, como que ela era nesse império aqui do rei Assuero, tá? Então, a gente começa a ver aqui agora, entendendo a história de Vasti, entendendo a história aqui, que você veja, ele manda 7 oficiais, 7, dar o recado para Vasti, para ela comparecer, né? Lá diante de todos os que estavam lá, dos príncipes, enfim. Ele manda o recado para ela, né? E aí, o que acontece? Ele manda 7, porque ele já sabia que ela era uma mulher, que ela não estava nem aí para ele, né? Que ela era insubmissa, que ela era orgulhosa, que ela se considerava rainha. Então, ele manda 7 ir lá. Não foi um só. Vocês concordam comigo que um só era o suficiente? Mas não, ele mandou os 7. Os 7, né? E ela se negou diante dos 7. Então a gente percebe aqui que Vasti, no mesmo tempo que o rei ele estava dando um banquete ali, né? No jardim ali do palácio, ela estava dando um banquete só para as mulheres, tá? Só para as mulheres. Quem eram essas mulheres? As esposas dessas autoridades, as esposas desses homens, que eram rei também em outro lugar, que eram príncipes, que eram homem da lei, que era governante, que era só autoridades. E ela estava dando um banquete para essas mulheres, né? Ela estava dando um banquete separado para essas mulheres, né? Então, quando vocês imaginam chegando lá os 7 oficiais, dando a ordem que era para ela se apresentar, eu vejo muita gente na internet, em pregações, falando que ele fala para ela se apresentar só com a coroa, né? E aí eu fui no hebraico, até na minha própria Bíblia,
não fala isso, que era para ela se apresentar nua, só de coroa. Muito pelo contrário. Aqui na minha tradução, tá falando assim, ó, que trouxesse à sua presença real a rainha Vasti, devidamente paramentada, e usando a sua coroa real. Então, para ela tá com vestes reais e com a coroa real dela, né? Para ela ser vista, para eles conhecerem Vasti, né? E ela não tava nua. E aí lá também na Bíblia em hebraico, também não diz que ela estava nua, que era para ela se apresentar nua. Não tem relatos disso, tá? E aí fala, eles estavam todos bêbados, por isso que ela não quis ir, ela se recusou porque ela tinha que comparecer lá nua, só de coroa. Gente, eu pesquisei e segundo a minha palavra, né, a palavra no original lá, não tá escrito isso, tá? Não tá escrito isso, certo? Mas o fato é que Vasti tinha um plano. Qual que era o plano de Vasti? Humilhar o rei, destituir a autoridade do rei. Era fazer com que o rei fosse conhecido como um fraco, né? Ela tinha rebelião no coração dela. Ela tinha orgulho no coração dela. Ela sabia que ela era a rainha e que ele, na verdade, não era nada, não significava nada para ela. E ela tinha um plano de que ele fosse mal visto, ele perdesse força, né? Para depois, posteriormente, ela reinar sozinha, né? Ela reinar por direito dela mesma, né? Eu tenho aqui, eu posso até ler para vocês ver, que fala isso aqui, quer ver, ó? Fala assim, ó. Ela tinha uma única reivindicação genuína ao trono. Isso mesmo. Vasti, não Assuero, deveria governar a Pérsia. Porque ela, né, que era a rainha dessas províncias da Pérsia. E não ele, né? Então, a gente vê ali que ela tinha planos. Isso tá escrito no Midrash, tá, gente? Então, ela tinha planos, ela tinha a intenção ali de destituir esse rei e ela ficar sendo a rainha conhecida como poderosa, como a que manda, como a que é a autoridade e tudo mais, tá? Então, agora a gente vai aprofundar, tá? Por quê? Porque o tempo que isso acontece, que essas festas acontecem, que ela foi chamada na presença do rei, era Purim, embora não tinha ainda a festa Purim, isso é depois, Esther que estabelece esse nome, mas o tempo espiritual era o tempo onde Deus se levanta com seu povo, sendo aquele que faz justiça, o juiz, ele julga, né? E ele pega e ele revoga decretos de morte, decretos contra o seu povo, tá? E o que acontece? Que a gente tem que ter noção na nossa mente, na nossa vida, que Deus, ele não tem ninguém por culpado, nem ninguém por inocente, né? Tanto os filhos de Deus, quanto as pessoas ímpias ou os filhos das trevas, eles sabem que eles precisam atingir uma medida, né? O mundo espiritual, ele é regido por medida. Então, você alcança ali, você enche uma medida de oração para algo que você quer, uma medida de louvor para algo que você quer, uma medida de santidade, uma medida clamando, uma medida. Mas a palavra de Deus fala que também é enchida uma medida da cólera, né, do pecado, né, da cólera de Deus. É enchida uma medida, né? E nessa história de Vasti encheu a sua medida, tá? Ela encheu a sua medida. E aqui, né, nesses livros, nessas páginas que contam sobre Vasti, fala que ela
por se recusar a chegar na presença de Deus e tudo mais, ela foi condenada, né? Ele chamou ali os amigos pessoais dele, que eram sábios da lei, né? Para que Vasti, para eles verem que lei que eles iriam colocar na lei, uma lei que pudesse destituir Vasti. E lá fala que ela sofreu uma penalidade de morte. Vasti foi enforcada. Ela foi enforcada. E ali o rei Assuero, ele ficou sozinho com o rei, como o rei daquele império inteiro, do 127 províncias da Média e da Pérsia, tá? Então, todo o plano que Vasti tinha virou contra o feiticeiro. E ali ela foi destituída, ela foi morta, segundo os relatos, né, do Midrash, enforcada, ela foi para forca, né? E ele usou a lei daquele império para punir ela, né? E aí, gente, eu quero agora falar um pouquinho o que a gente aprende, né, com Vasti, né? O que a gente aprende com Vasti? A gente aprende várias coisas com Vasti, né? Várias coisas. Primeira coisa que eu coloquei aqui, eu quero que vocês entendam que está escrito, não é a Verônica que está falando, não é a Verônica que acha. Está escrito na palavra de Deus, que lá em Daniel 2:21, está escrito assim, ó. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Em outras versões, está falando assim, que é Deus que coroa um rei, né? Na verdade, que tira um rei e que estabelece, né? Aqui destrona e estabelece um rei. Então, todas as pessoas que são reis, que são presidentes, que são governantes, todas as pessoas que assumem um cargo assim, elas são pessoas que é Deus que permite que elas atinjam esse tal posto, tá? Quem tá falando isso? A palavra de Deus. Então, só assume um rei se Deus quiser e permitir. Só sai um rei, cai um rei, também se Deus permitir, se ele quiser, tá? Essa questão de rei e rainha é espiritual. É Deus que estabelece um rei, é Deus que estabelece uma rainha. Então, isso tudo, gente, é espiritual, tá? Que isso fique bem claro. O rei Assuero, ele chegou ao poder, ele chegou naquele império com 127 províncias, com toda aquela riqueza, com toda aquele poder, né, da Medo e Persa, porque Deus assim estabeleceu ele como rei, né? Como a gente viu também em várias partes da Bíblia que Deus destituiu vários reis, né? O rei Saul, por exemplo, tem vários, tá? Então, nenhum rei e nenhuma rainha, ela sobe na coroa, ela é coroada, ela sobe num trono, num reinado, num cargo desse, numa posição dessa, se ela não tiver o quê? A permissão divina, tá? Aí tem outro versículo que diz assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata, a tola, destrói o seu lar. E esse versículo de Provérbios 14:1 se refere à mulher, independente de qual seja a sua posição que ela ocupa, tá? Qual é a posição que ela ocupa? Se ela for sábia, ela vai edificar. Se ela for insensata, ela vai derrubar, não importa qual é a posição. Não importa se ela é uma rainha, não importa se ela é uma dona de casa, não importa, tá? Isso aqui é um princípio, tá? Que tá lá em Provérbios. Então, o que eu quero trazer vocês hoje nessa história de Vasti é para vocês
começarem a pensar que Deus, ele permite na nossa vida, como mulher, né, que a gente ocupe certas posições aqui no mundo, tá? Ele permite. Só que se a gente for uma pessoa sábia, a gente ocupa essa posição até o último dia da nossa vida. Se a gente for essa pessoa insensata, encher uma medida, o que acontece? Eu sou destituída. Não importa qual seja a função que eu ocupo, certo? Até uma dona de casa, se ela atingir uma medida de insensatez, o que acontece? Acaba o casamento dela, acaba a família dela, né? Agora, isso acontece também com rainhas, isso acontece também com pessoas que têm cargos altos, né? E aí eu quero convidar vocês para vocês entenderem que isso é justiça, tá? E Deus faz justiça. Porque se é Ele que permite você ocupar um cargo desse, né? Você tem que, muitas vezes, se submeter àquele cargo, né? Aquela posição que Deus te colocou. E quando você não tem o temor de Deus, você vai agir sempre com insensatez. Quando você tem o temor de Deus, você age com sabedoria. Porque você vai fazer o quê? Consultar Deus. Foi isso que Esther fez depois. E fez durante a vida dela, tá? Ao contrário de Vasti, tá? Outra coisa que a gente aprende com Vasti. Vasti, ela era sim uma rainha que ela sim tinha por herança, né? Digamos assim, pela dinastia lá daquela época, vários impérios. Então ela sabia, né, que aquilo ali era dela, que ela era rainha porque ela passou ali de geração por geração dos descendentes dela, perdão, dos antepassados dela, ela sabia. Só que o que a gente aprende aqui, né? A gente aprende, gente, que muitas vezes o seu marido, ele não tem, espiritualmente falando, herança a receber. Por quê? Às vezes por causa de uma linhagem de ancestrais que tem muita iniquidade, que eram muito pagãos, que eram muito idólatras. Então, quando vocês se alinham no Senhor, às vezes o homem, ele de fato, ele não tem ali uma herança, ele não tem direito espiritual, ele não tem uma taça, como eu falei, né? Uma medida cheia para ele governar, para ele reinar, para ele ter posições, para ele ter herança aqui. Ele não tem, tá? E Deus permite que ele case com uma mulher que tenha, né? O exemplo disso a gente estudou a semana passada na live da mulher de Provérbios 31, da mulher, né, virtuosa. E aquele homem, ele era conhecido por causa da sua esposa. Ele era respeitado por causa da sua esposa. Ele andava, né, com os principais da cidade por causa da sua esposa, né? Então, a gente tem que entender que em muitos casamentos, em muitas realidades, o homem, ele não tem, mas ele passa a ter acesso através da mulher. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que a mulher, ela é a coroa do seu marido. Então, tem algumas mulheres que, assim como Vasti, ela tem o que? Um império disponível para ela, ancestral. Ela tem o que? Reinos, ela tem terras, ela tem nome, ela tem poder, ela tem várias coisas que é ancestral da parte dela. E Deus permite que o seu marido, ele tenha acesso a isso, ele faça justiça através daquele que se aquebrantou ao Senhor, né? Através da esposa. Isso é muito comum de acontecer, né? Só que aí eu faço uma pergunta, né, para vocês, né? Vocês estão dispostas, né, a deixar os seus maridos a administrar, por exemplo, a herança que vocês têm espiritualmente? Vocês estão dispostos a deixar o marido de vocês a reinarem?
Vocês estão dispostas a serem submissas e deixar ele governar, ele reinar, ele comandar tudo aquilo que vem de você? Vocês estão dispostas? Vasti não estava disposta. Entende? Vasti não estava disposta. Aí eu vou para uma outra pergunta. Quem é você, mulher, com poder? Quem é você com poder, com riqueza, com heranças? Quem é você? A gente, como filha de Deus, a gente percebe, você percebe que às vezes as coisas não fluem para o seu marido, mas fluem para você. As portas não se abrem para o seu marido, mas se abrem para você. A gente estudou na semana passada e você vê que lá a mulher virtuosa, ela era uma empreendedora, porque as portas se abriam para ela. Entende? Ela tinha ali acesso, herança espiritual para manifestar tudo aquilo. Só que ela, com poder, o que ela fazia? Ela se submetia primeiramente a Deus e através da vida dela, ao esposo dela e à família. E ela era muito abençoada, ela foi honrada, tá? Agora, uma mulher com poder, uma mulher que percebe que tudo vem a partir dela, que o dinheiro gosta mais dela, que as oportunidades vêm por causa dela, dos contatos dela. Ela já tem herança dos pais, às vezes, dos avós, enfim, ela já tem patrimônio. Quem é você com poder? Quem é você? Né? Você está disposta a entregar, a dividir, né? Tudo que vem de você, tudo que você já tem espiritualmente e materialmente para o seu sacerdote, para o seu marido, para ele administrar, para ele reinar, e você sentir bênção nisso, se sentir abençoada nisso. Ou você, assim como Vasti, você vai falar, não, eu sou a rainha. Os meus ancestrais que me deram todas essas províncias, toda essa riqueza, todos esses palácios, você não tinha nada, né? Você com poder, você é aquela que você humilha, você é aquela que você joga na cara, você é aquela que bate no peito, ó. Eu não dependo de você para nada. Eu tenho casa, tenho carro, tenho apartamento, tenho meu dinheiro, tenho o meu negócio. Será que não é você que inconscientemente, quando você tem poder, você já cria na sua mente armas ciladas para destituir o homem? Para você ficar com tudo? Essa é Vasti. E esse é o espírito de Vasti no seu casamento. E a palavra fala assim, ó, reino dividido não prospera. Reino dividido não prospera. Então, eu faço essas perguntas para vocês, para a gente começar a se analisar. Qual é o meu comportamento? Qual é o meu comportamento, né? É tudo para mim, tudo é eu ou não? Eu verdadeiramente tenho sabedoria de entender que Deus vai abençoar nós, que já não é mais ele nem eu, mas é um perante Deus. Que nós seremos honrados e abençoados e a porta vai vir por mim. E vai ser bênção. Deus vai poder fazer grandes coisas através da nossa vida. Ou eu sou aquela que fala, não, eu tenho minhas coisas, isso, aquilo, você tem as suas. Entendeu? Não se meta nas minhas coisas. É sério, gente. É sério. Por quê? Porque se o reino da sua casa está dividido, ele vai cair. Porque vai encher uma medida. E vai acabar.
Entende? E vai acabar. Então a gente tem que prestar atenção. Será que eu não estou me comportando igual Vasti? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu sinto ardente no meu coração, né? Ardente no meu coração. Que é o seguinte, nós estamos num tempo, espiritualmente falando, onde Deus, ele precisa, né? Ele precisa não. Vai, segundo a palavra dele, o reino ser manifesto na terra. Para Jesus Cristo poder voltar, né? Ele fala na palavra dele que a gente vai ter que reinar, o reino vai ter que descer, né? A gente sabe as coisas que está para acontecer na palavra de Deus e Deus está levantando uma geração. Deus está levantando um povo, o povo dele, a igreja dele, que vai olhar para o inimigo e vai falar não, para receber certas marcas, né? Então a gente sabe que o Senhor, a gente chegou nesse tempo, nessa geração, somos essa geração eleita. E o Senhor quer levantar reis e rainhas, governantes, né? Junto com as suas esposas. E essas pessoas, elas têm que estar em quê? Em unidade. Em unidade, porque Deus não vê ela e ele, Deus vê um. Então tem que estar em unidade essa casa. Cada um no seu lugar, cada um no seu papel. E Deus, ele quer levantar, gente. Ele quer levantar nessa geração pessoas que reinem, pessoas que governam, pessoas que patrocinam o reino. Eles querem, Deus quer. E tá na palavra dele, tá na palavra de Deus isso. Só que qual que é a questão? Se você tem reino dividido, se você ainda na sua casa tem essas questões, né? De você não abrir mão para que o seu sacerdote, para que o seu esposo, né? Reine, governe, é reino dividido. E Deus ali não pode fazer muita coisa. Não pode contar com vocês, né? Não pode contar com vocês para fazer a transferência de riqueza do reino para essa terra. Deus está tirando muitos filhos e filhas das mãos das trevas, desse sistema caído, da Matrix, do reino de Mamon, né? Desse sistema de Mamon financeiro. E ele está fazendo com que as riquezas elas venham para as mãos dos seus filhos e das suas filhas, porque está chegando tempos em que a gente vai precisar. A gente vai precisar, né? Então, eu tava pensando, né? Você tá pronta para você ocupar cargo de rainha, de rei? Você tá pronta para ocupar cargos de cabeça? Cargos de destaque, de autoridade? Porque se você fala que tá pronta para Deus, se você no seu coração almeja isso, estar nessa palavra de que Deus coloca os filhos dele por cabeça e não por cauda, né? Em que a gente é uma geração eleita, né? Enfim, tudo que tá na palavra de Deus, você tem que entender que já não pode ser mais você, o que você acha. Mas aquilo que o seu cargo e a sua posição que Deus te colocou exige de você. Ali a gente vê uma rainha que ela tinha influência num reino, num império. Ela era influência para todas as mulheres. Só que ali mostra que ela era uma influência negativa e é por isso que ela foi destituída, ela foi condenada, ela perdeu a coroa dela. Entende? Se ela tivesse se submetido ao cargo dela, se ela tivesse sabedoria de que muitas mulheres se espelham nela, ela não tinha caído.
Vocês concordam com isso? Então, ali era uma rainha onde todas as mulheres do império, do reino, 127 províncias, tinha aquela mulher, aquela rainha como modelo. Ela era para dar exemplo. Ela era para ocupar, ela tinha, né? Ela tinha esse cargo, essa posição que influenciaria todas as mulheres. E aqui fala, tanto das ricas quanto das pobres, dos maiores quanto dos menores no reino. Entende? E ela não pensou no cargo que ela ocupa, na influência que ela tinha, né? Ali a gente vinha que ela tinha coroa, mas ela não era rainha. Tem uma diferença em ter coroa e ser rainha. E quando Deus vai levantar essa geração de mulheres, essas sábias do reino, elas têm que ter coroa e serem rainhas, né? Assim como Esther foi. Antes de Esther se tornar rainha, ela aprendeu a passar por um processo para se tornar o quê? Rainha. Antes dela ter coroa. Entende? Então a gente vê ali que Vasti, ela caiu. Por quê? Porque ela não deu exemplo na posição que ela tinha, na influência que ela tinha no reino. E a queda dela custou a própria vida. E ali a gente vê que fala assim, ó, no dia seguinte, não fala mais nada. Só tirou ela da presença do rei aqui. E aí tá falando assim, então vamos fazer um concurso agora pra gente escolher uma outra rainha. Olha aqui, ó. Além disso, que o rei outorgue a posição de rainha a outra mulher cujo modo de ser seja melhor do que o dela. Tá vendo? Tá vendo? Então, eu quero chamar vocês, mulheres, para pensarem, meditarem sobre isso. O Senhor está levantando uma geração de mulheres. Só que você tem que entender que quanto mais o Senhor te colocar em posições altas, mais você tem que ter sabedoria de que você é uma influência no cargo que Deus te levanta. Você é uma influência. E se você é uma mulher sábia, quebrantada no Senhor, você vai ser uma influência de boca calada para uma geração inteira. Não precisa nem falar. Só a sua posição. Entende? E foi isso que aconteceu com ela, né? Quanto maior a posição que Deus colocar a vocês, maior vai ser a responsabilidade e os desafios. E muitas vezes você tem que levar em consideração que se Deus vai te colocar num cargo alto, vai te colocar numa posição alta, muitas vezes você vai ter que abrir mão do que você gosta, do que você acha, do que você quer. E ir lá cumprir o protocolo da sua posição. O protocolo, né? Daquilo que Deus te colocou. Entende? Então eu vejo muitas mulheres querendo ser a mulher de Provérbios, uma empreendedora, prosperar, ter várias coisas e tudo mais. Veja, ali a gente viu que ela era influência na cidade, o homem era conhecido na cidade inteira. Percebe? Então, se você é uma pessoa que você quer crescer, que você quer reinar em vida, que tem um monte de promessa na sua vida, né? Para você ser isso, aquilo, Deus vai te levantar isso, aquilo, saiba que Deus te levanta para você ser influência. Para você levantar outras mulheres, não para você derrubar e destruir. Porque ali, aquela posição de Vasti, ela ia fazer o quê? Ela ia destruir o casamento de um monte delas. Ela estava rodeada ali num banquete com as princesas, com as autoridades, com as mulheres de alta posição, que os maridos estavam lá com o rei, Assuero, e essas mulheres estavam com elas. Então, você imagina a influência dela, como que seria. Percebe? E ela não foi julgada pela a rainha que ela é, pela beleza dela. Não. Pela posição dela,
que deu mau exemplo, certo? Mas a gente sabe que por trás disso tem quem? Deus. Deus. Quanto maior um cargo de uma pessoa, tem Deus. Tem Deus. Então a gente tem que ter essa consciência que quanto mais eu quero crescer, quanto mais eu quero que Deus me prospere, quanto mais eu quero que Deus e tal, isso, aquilo, eu tenho que entender que eu sou influência. Através da minha vida, muitas outras pessoas, elas vão o quê? Edificarem a sua casa. Agora também, através da minha influência, muitas vão destruir. Porque quanto maior é a posição, maior é o quê? A responsabilidade. E Vasti, ela esqueceu o poder que ela tinha. O orgulho dela fez subir para a cabeça. Entende? Ali a gente vê a falta de sabedoria dela, a insubmissão, a rebelião contra um sacerdote. Toda live eu falo isso. Toda vez que você tem rebelião contra o seu sacerdote, o que acontece com você? Você cai na maldição. Ele passa a não te cobrir, a não te proteger espiritualmente. A gente vê o egocentrismo dessa mulher, né? A soberba dela, o orgulho dela. Ela não respeitou a posição do marido dela. Óbvio que eu já contei o contexto que ela queria realmente destituir ele daquele lugar, né? Mas se ela tivesse um pouco mais de sabedoria, ela saberia, né, o poder que aquele homem tinha, inclusive sobre ela. Exatamente, Simone. É compreender que nada é sobre nós, mas sobre o que o Senhor deseja fazer através de nós. Exatamente. Entende? Então, é Deus que constitui um rei e uma rainha. É Deus que permite o poder, né? É Deus. Tudo é Deus, tá? Então, a gente viu ali na história da rainha Vasti, né? Que ela teve a opção de servir ao rei dela, de honrar o rei dela, de agradar ao rei dela. E ela fez o quê? Tudo o contrário. Ela causou nele a fúria, né? A indignação. E ela foi punida por todos. Todos ficou sabendo. Foi decretado ali o que ela fez para servir de lição, né? Então a gente tem que ter na nossa mente: o Senhor vai levantar mulheres. Você está pedindo para o Senhor abençoar a sua vida, te honrar, te levantar. Mas tenha isso em mente. Tenha isso em mente. A responsabilidade. E quanto mais o Senhor te coloca em cargos altos, certo? Você vai ganhar poder e você vai ser influência. Influência a outras mulheres. Percebe? Outra coisa que eu coloquei aqui, que lembra que eu falei do destino dela, né? A beleza fez ela se tornar rainha, mas foi a mesma beleza que fez ela perder a coroa. Tá vendo? Quando ela teve a oportunidade dela ser honrada, o que ela fez? Ela perdeu a coroa. Pelo mesmo motivo. Por isso que eu falo, nome é destino. Ela não estava alinhada com o Senhor, olha o destino. Tá? Outra coisa que eu anotei aqui, que eu não quero encerrar essa live, sem trazer para vocês isso que o Senhor conversou comigo, né? Oportunidades. Oportunidades. Gente, às vezes você é uma pessoa que desde que você nasceu, você não teve muitas oportunidades na sua vida. Que às vezes a sua vida foi difícil, a sua realidade foi difícil, mas as oportunidades que, né, chegaram até você, você abraçou, você pegou. Só que eu sei que tem mulheres e mulheres que estão aqui, que elas
elas buscam uma oportunidade em Deus. Elas buscam, elas anseiam uma oportunidade em Deus. E Deus, ele concede essa oportunidade pra gente. Só que da mesma forma que Deus concede essa oportunidade pra gente, Deus também, né, permite muitas pessoas, a gente que escolhe, perderem a única oportunidade da sua vida. Ali, Vasti, ela teve a oportunidade dela ser rainha do homem mais poderoso da face da terra naquela época. E ela perdeu a oportunidade. Depois a gente vê a história de Esther. Esther, ela teve uma oportunidade na vida. E ela aproveitou. Ela pegou como lição a vida de Vasti, que era rebelde, tinha rebelião, que era brava, que era insubmissa, que era tudo. O que Esther foi? O contrário. O contrário. Totalmente o contrário. E ela aproveitou a oportunidade. Então, eu senti isso ardendo no meu coração. Ardendo. Deus, muitas vezes, te colocou numa empresa. Deus está abrindo uma porta na sua vida. Deus permitiu uma profissão. Deus permitiu um casamento. Deus permitiu uma família. Deus permitiu tantos acessos para você, né? E você está tendo a oportunidade de glorificar e exaltar o nome dele através da sua vida, do seu cargo, da sua família. Entende? E tem muita gente que está perdendo a oportunidade. Isso falou muito forte no meu coração. Quem não teve oportunidade, vai ter oportunidade. Porque nosso Deus, ele é um Deus justo. Você não vai morrer sem ter uma grande oportunidade. Só que essa oportunidade, ela, quando chegar na sua vida, você está disposta a pagar o preço por ela? A entender que é Deus através de você nessa oportunidade, para ele alcançar mais filhas, mais mulheres, para você ser uma influência na terra, para você servir o masculino, o sacerdote, ou você vai ser como Vasti, vai destruir tudo que ela tinha, que era dela, passado de geração por geração. Ela destruiu. E Deus pegou e entregou na mão de outra, porque a palavra de Deus fala que Deus tira do ímpio e dá para os seus filhos. Entende? Então, gente, não percam a oportunidade que Deus está entregando na vida de vocês. Né? Que Deus vai entregar na vida de vocês, da gente governar com Cristo, da gente reinar com Cristo em vida, não é em morte, não é morto, é em vida. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Deus quer levantar mulheres, Deus quer levantar homens, Deus quer levantar casais, na verdade casais, para reinarem em vida, para patrocinar o reino, para fazer tantas coisas no reino, para cumprir o propósito da sua alma. Só que se você tiver esse espírito de Vasti, que é um espírito de divisão, de rebelião, de orgulho, que é um espírito de má influência, que é um espírito, né, de soberba, simplesmente eu sinto lhe falar, você vai perder a grande oportunidade da sua vida. E você vai estragar tudo. Tudo. Se você tem a oportunidade de ter um marido maravilhoso e tiver o espírito de Vasti, você vai perder seu marido e o seu casamento. Se você tem a oportunidade de ter um negócio, de ser empreendedora, de ter um cargo maravilhoso, de ter uma condição maravilhosa, uma família maravilhosa,
você vai perder tudo, se você permitir, né? Ser como Vasti. Então, a história, né? De Vasti, a gente vê depois o final lá, que a Esther, ela é proclamada rainha. A Esther é proclamada rainha. E, de verdade, se você é aquela pessoa que você não sabe a influência que você tem, que você não glorifica a Deus através da onde Ele te coloca, da posição que Ele te coloca, do cargo que Ele te coloca, vai vir outra pessoa e vai ser proclamada no seu lugar. Que nós venhamos aprender com Vasti, assim como Esther aprendeu com Vasti. E a palavra fala que o rei amou Esther. Ele ofereceu para ela até metade do reino. A gente não vê ele fazendo isso para Vasti. Ele não fez isso, não está escrito. Mas para Esther, sim. Por quê? Porque ela aprendeu com Vasti e fez o contrário. Então, a minha oração hoje, né? A lição que a gente fica aqui com a história de Vasti é aprender com ela. É aprender com ela a não ser como ela, não perder a oportunidade como ela, né? A não ser tola como ela. Entende? A não ser tola como ela. A não perder a coroa. Não perca a oportunidade que Deus te dá. Não perca a sua coroa. Não perca a sua reputação. E observa, né? Volte aí mais vezes e assista. Anota essas perguntas que eu fiz. Será que o reino da sua casa é dividido? Porque se o reino da sua casa é dividido, quem reina é Vasti. As mulheres que já me seguem, que já fizeram terapia, mapeamento comigo, né, que caminham comigo, elas são testemunhas do que eu vou falar aqui. Em alguns momentos, em algumas delas, a grande maioria delas, né, eu já perguntei, você está disposta a transferir tudo o que você tem de bênção, de herança, de portas, de tudo de bom no seu sistema para o seu marido? Você está disposta a fazer essa transferência para ele reinar, para ele governar? Você está disposta no seu coração deixar ele crescer e você servir ele? E quando eu falo isso é assim, não, mas é eu que tenho que crescer, eu que tenho que ser famosa, meu cargo é isso, meu isso, aquilo. Você está disposta a transferir tudo aquilo que você tem, espiritualmente falando e materialmente falando, para o seu marido? Se lá dentro do seu coração você fala, Senhor, eu oro e eu quero que o Senhor levante esse homem, que esse homem governe, que esse homem reine, que esse homem conquiste, que ele prospere, que tudo seja ele, entende? E eu me conformo que ele cresça. E isso genuíno no seu coração, você está pronto para Deus te colocar em grandes posições e te honrar. Agora, se no seu coração já veio essa mensagem aqui, para quando ele estiver grande, crescendo, cheio de dinheiro, bonito, isso, aquilo, ele me trocar por outra? Ou ele me abandonar, ou ele, isso, aquilo, ó, me trair? Isso significa que tem espírito de Vasti. Entende, meninas? Isso é muito forte. E isso é muito sério. Mas essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração a respeito de Vasti. Todas querem ser Esther. Todas querem ser rainha.
Todos querem passar por um processo 6 meses no óleo, 6 meses, né? Lá na mirra, nos perfumes. Todas querem ser escolhidas. Todas querem receber as riquezas, tudo mais. Todas querem. Mas quem está disposto a servir o sacerdote? A fazer a transferência? Quem está disposta a falar, Senhor, levanta ele. Que ele cresça, que ele governe. Quem está disposta a saber que às vezes as portas, a honra, o dinheiro, o governo vai chegar através de você, porque é você que tem isso liberado no mundo espiritual e material. E você fala, Senhor, eu honro ele, é para ele. Você está disposta? Se verdadeiramente, genuinamente isso está no seu coração, recebe essa palavra. Deus vai te colocar em lugares altos. Você vai receber honra em vida. Você é a candidata a ser aquela mulher de Provérbios 31. Agora, se veio um monte de questões aí no seu coração, na sua mente e tudo mais, saiba. Saiba que tem Vasti aí, você precisa ser liberta e curada. Porque no reino do céu tem um modelo que Deus honra as mulheres, coroa as mulheres. Entende? Amém? É só uma reflexão, gente. É só uma reflexão. Aí é vocês com vocês mesmos, né? É vocês com vocês mesmas. Isso mesmo, Edna. Amém. Que os nossos sacerdotes prosperem e enriqueçam, principalmente espiritualmente e materialmente também, né? E materialmente também. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Com mais um estudo, né? De uma live das mulheres na Bíblia. O Senhor vai revelar qual que é a próxima, né? Só para finalizar, muitas pessoas às vezes me pedem, fala de fulana, fala de ciclana. Gente, quem sou eu para falar de fulana, de ciclana? Todas as pessoas que a gente estudou até agora, todas as mulheres que a gente estudou até agora aqui, foi o Senhor quem escolheu. Eu não tenho a menor ideia quem vai ser a próxima da semana que vem. Todos os estudos bíblicos que eu dou, todas as lives que eu faço, é o Senhor que fala. Você vai falar de fulana. Você vai falar dessa mulher. Entende? Até hoje não teve uma sequer que eu escolhi. Tem mulheres que eu amo elas, a história delas vibra. Mas eu tenho obedecido ao Senhor. É Ele que escolhe. Ele que fala. A gente ora sempre, eu com meu esposo, toda madrugada. E às vezes o Senhor me entrega na madrugada. Você vai falar sobre Vasti. Você vai falar sobre a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Mas Senhor, né? Vai falar. E eu busco confirmação. E aí eu trago, o Senhor me revela o que daquela mulher Ele quer trazer pra gente. Então, não é eu que escolho, tá bom? Vocês não fiquem chateadas comigo quando às vezes vocês me pedem para falar de uma mulher ou de outra. É porque não funciona assim. Tá bom? Mas a gente aprende naquilo que a gente precisa. E que vocês possam refletir, né? Assistam mais vezes essa live. E comece a se questionar, porque através da vida da Vasti, a gente pode ser liberta, curada, reinar em vida. Esse é o desejo do nosso Deus para os nossos dias. Que as mulheres sejam as rainhas. Que as mulheres, junto com os homens, seus maridos, reinem, para que o governo, para que o reino de Deus se manifeste na terra. E o nome dele seja exaltado e glorificado. E nós sejamos testemunhas do nome de Jesus e do reino dos céus aqui na terra. É isso que o Senhor quer através da nossa vida. Então, que a gente possa aprender com Vasti, porque ela é preciosa. Ela é preciosa para o nosso aprendizado. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês, né? E eu convido vocês também para
E lá no nosso canal, a gente montou um canal, Sábias do Reino, no YouTube. Essas lives vão para lá também. Logo mais a gente vai colocar mais conteúdo. E eu convido vocês, né, para a gente dar uma passada por lá, uma escrita, gente, para ajudar esse ministério, fazerem com que as mulheres encham, né? Vocês verem aí no nosso logo, que elas encham suas lamparinas de azeite, que elas tenham sabedoria, encha, para que quando o rei voltar, a gente não tenha que ir comprar, a gente não seja tola. E estudando as palavras das mulheres na palavra de Deus, o nosso maior objetivo é que nós saiamos da tolice. Com todas a gente está aprendendo a deixar de ser tola. E esse é o objetivo do nosso ministério, do nosso canal, dessas lives. Sair da tolice e reinar, né? Reinar em vida e estar pronta para o nosso noivo, né? Para o Rei dos Reis vir. E a gente com as nossas lamparinas acesas. Amém? Isso mesmo, compartilhe com todas as mulheres, gente. Todas as mulheres que precisam também receber essa palavra, serem curadas, né? Em nome de Jesus e através do conhecimento, tá? Um grande abraço a todas vocês. Fiquem com Deus.